Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 101 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para essa aula será necessário você ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador e que você faça aí as anotações pertinentes ao nosso estudo, da aula de hoje. Tem bastante regrinhas aí para você anotar. E o assunto a ser estudado hoje será a parte 1 do estudo do verbo. Nós vamos rever esta classe gramatical tão importante, e a qual nós precisamos conhecer para empregar de forma correta nas nossas orações. Então hoje nós vamos estudar conceito, estrutura, conjugações e também locução verbal. Nossos objetivos são revisar a classe gramatical dos verbos, relembrar conceitos, estrutura, conjugações e também locuções verbais. Bom, começando então aqui, com o conceito de verbo, eu trouxe aqui algumas orações. Lembrem que a gente chama de oração quando a frase possui verbo, Então temos ali, o juiz apitou o fim da partida, o placar era 0-0, chovia muito na hora do jogo. Muito bem. Eu trouxe 3 orações, são 3 orações independentes, E nessas 3 orações, a professora destacou ali para vocês o verbo de cada uma delas, que é o apitou, era e chovia. Isso para mostrar para vocês que nós vamos ter, basicamente, 3 tipos de verbos, Ou seja, verbos que podem indicar uma ação, verbos que podem indicar um estado ou mudança de estado e verbos de fenômenos da natureza. Então, são palavras que pertencem ao grupo dos verbos e são classe de palavras. Ok, então, apitou está indicando uma ação verbal, uma ação praticada pelo sujeito que é o juiz. Já o verbo era está dando ali uma característica do quanto ficou o placar, Esse placar era de 0-0, ou seja, ninguém ainda havia marcado nenhum gol. Então, isso é característica, do sujeito, o placar. E o outro verbo, que é o chovia, está indicando um fenômeno da natureza num determinado momento. Muito bem. Então, vamos estudar, essa classe de palavras que pode indicar ações, estados ou fenômenos da natureza. Vamos ver aqui mais alguns verbos que indicam ações. Cantar, estudar, escrever, ler, varrer, dormir, partir, dançar, brincar, correr, corrigir, dirigir, etc., entre outros. Então, ação que pode ser praticada por algo ou por alguém. Já os verbos que representam estado ou mudança de estado são os verbos que a gente chama de verbos de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, tornar-se, andar no sentido de estar. Aproveitando já o gancho aqui, Eu tenho aqui andar com o sentido de estar, ele é um verbo de estado. Mas o andar no sentido de caminhar é um verbo de ação, Então vai depender do contexto no qual esse verbo vai estar inserido. E ainda fenômenos da natureza: chover, amanhecer, anoitecer, relampejar, gear, nevar, ventar, Então temos aí verbos que indicam esses fenômenos. Quando o verbo indica um fenômeno da natureza, a gente chama esse verbo de verbo impessoal, ou seja, ele não possui sujeito. Muito bem, os verbos, pessoal, eles se flexionam de acordo com algumas situações.
Por isso que a gente tem bastante coisa para estudar em relação aos verbos, né? É uma classe de palavras bastante extensa, bastante ampla. Então, ele pode se flexionar em número, que diz respeito a singular e plural, em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, pode ser flexionado de acordo com o tempo, sendo os tempos básicos o passado, presente ou o futuro. Pode sofrer também flexão de modo. Temos 3 modos, né? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. E ainda pode sofrer também flexão de voz. Voz ativa, passiva ou reflexiva. Então, essas são as possíveis flexões que podem acontecer com um verbo, né? A gente vai estudando aí ao longo agora de algumas aulas, tudo isso um pouquinho mais especificadamente, né? Não dá para colocar tudo numa aula, porque realmente é muito assunto. Com relação à estrutura do verbo, né? O verbo é uma palavra da nossa língua, então ele também tem uma estrutura, né? Ele se forma de acordo com algumas partes que compõem, então, a estrutura do verbo. Basicamente, nós temos 3 partes: o radical, a vogal temática e a desinência. Muito bem. O radical, né, que é essa parte que a professora pintou aqui de cor roxa no verbo cantamos, representa aquela parte do verbo que vai ser sempre igual. Quando você faz a conjugação do verbo, né, você vai observar que essa parte ela nunca muda. Então, se eu conjugar aqui o verbo cantar no presente, né, eu cantei, no presente não, no presente, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Veja que esse cant, né? Esse cant ficou sempre igual, ou seja, ele é o radical, né, do verbo. A vogal temática, que a professora pintou aqui na cor vermelha, então a gente já vai ver logo adiante ali que a vogal temática, quando o verbo pertence à primeira conjugação, vai ser a vogal A. Quando ele pertence à segunda conjugação, vai ser a vogal E. E quando ele pertence à terceira conjugação, é a vogal I, né? Muito bem. E que esses dois juntos aqui, o canta, né? Então, a gente tem aqui o tema, quando ele está preparado para receber as desinências, né? E a desinência que a professora pintou de verde, que é o mos, essa desinência, ela está indicando 2 coisas. Ela está indicando que pessoa que corresponde ao verbo cantamos, que é o nós cantamos. E também está indicando, né, esse mos está indicando o tempo e o modo. É o presente do modo indicativo. Então, esse verbo aqui se compõe destas 3 partes básicas: radical, vogal temática e desinência. Muito bem, como já falamos, né? A professora já explicou ali no slide anterior. Então, o radical é a parte que dá origem ao verbo, né? Por isso, ele não se modifica durante as flexões. A vogal temática, como eu havia comentado, então, se o verbo ele for de primeira conjugação, né? Ou seja, os verbos vão terminar em ar, a vogal temática é a letra A. Se forem verbos de segunda conjugação, eles vão terminar em er e a vogal temática é a letra E. Ou ainda, terceira conjugação, quando os verbos terminam em ir, né? E aí a vogal é a letra I. E a desinência, a parte final do verbo que vai mostrar o tempo e a pessoa do verbo. Vamos olhar mais um exemplo aqui. Então, olha lá, ó, radical, já que é a parte que nunca muda. Então, quando eu conjugo o verbo, não muda, né? Apitei, apitaste, apitou, apitamos, apitastes, apitaram, né? Então, aqui eu tenho o tempo pretérito, né? O pretérito perfeito do modo indicativo. Eu conjuguei aqui em todas as pessoas
E observem que a parte, então, que está pintadinha de roxo ali é o radical, né? Não mudou. Com relação à vogal temática do verbo apitar, é a letra A. Por quê? Porque apitar pertence à primeira conjugação, termina em ar. E desinências. Vamos pegar duas aqui para exemplificar, né? Apitamos, o mos indica a primeira pessoa do plural, nós. Nesse caso aqui, no pretérito perfeito do modo indicativo. E o apitaram, uram, indica a terceira pessoa do plural, eles. E também está no pretérito perfeito do modo indicativo, né? Então é para isso que servem essas três partes aí, né? Agora você já sabe que são três partes e qual é a função de cada uma delas. Com relação à conjugação verbal, então como a gente viu, o verbo ele pode ser conjugado de acordo com o sujeito, né? Número e pessoa, o modo, o tempo e ainda a voz verbal. Na língua portuguesa, nós temos três conjugações verbais em que estão encaixados todos os verbos, né? Os verbos estão agrupados dentro dessas três conjugações. A primeira conjugação vai abranger todos os verbos terminados em ar. Cantar, amar, sonhar. A segunda conjugação, ela abrange todos os verbos que são terminados em er. Vender, chover e correr. E aqui eu tenho uma observação para fazer, né? Que o verbo pôr e seus derivados, compor, repor, depor, propor, eles pertencem à segunda conjugação. Por quê? Porque a forma antiga do verbo pôr era poer, terminava em er. Por isso, então, ele pertence, né, esses verbos aqui, pôr e seus derivados, pertencem à segunda conjugação verbal. E a terceira conjugação abrange todos os verbos que são terminados em ir, que é o caso ali do partir, sorrir, abrir, né, entre outros. Cada conjugação verbal, ela possui terminações específicas, tá? E essas terminações específicas, elas são usadas para flexionar os verbos. Então, conjugar um verbo significa juntar o radical do verbo às terminações da sua conjugação, tá? Vamos olhar esse exemplo aqui, pessoal. Veja. Do lado esquerdo aqui, nós temos o verbo cantar, que aparece conjugado no presente do modo indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Aí eu quero conjugar um outro verbo dessa mesma conjugação, ele também termina em ar, que é o verbo estudar. E eu também quero conjugar esse verbo no presente do modo indicativo. O que é que eu vou fazer? Eu vou seguir esse modelo. Então, a primeira pessoa vai terminar em o, a segunda em as, a terceira em a primeira do plural em mos, a segunda do plural em as e a terceira do plural em né? Então, tirando o radical aqui, o finalzinho vai ser sempre o mesmo. Então, eu vou conjugar qualquer verbo terminado em ar, eu vou seguir esse modelo, né? Se eu quero conjugar ele no presente. Então, olha lá como ficou, né? Com o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Então, eu sigo o modelo da conjugação verbal para os verbos terminados em ar, ok? Então, cada conjugação tem os seus modelos, né? Porque aí todos os verbos que pertencem àquela conjugação terão sempre as mesmas terminações. Vamos falar agora um pouquinho sobre locuções verbais, né? Hoje a nossa proposta de aula
Conceituar o verbo é conhecer um pouquinho da estrutura das conjugações e as locuções verbais. Então, as locuções verbais, elas são a combinação de um verbo auxiliar com o verbo principal. Ou seja, eu vou ter 2 ou até mais verbos juntos, né, com o valor de 1. O verbo principal, ele permanece na sua forma nominal e o que eu vou conjugar é o verbo auxiliar, né? Esse eu vou conjugar de acordo com o tempo e o modo adequado ali à frase. Então, por exemplo, aqui, ó. Estou estudando. Locução verbal. Por quê? Porque eu tenho aqui o estou, que é verbo auxiliar, e o estudando, que é verbo principal no gerúndio. Lembra que o gerúndio termina em NDO, né? O que acontece, ó? O verbo principal, ele fica na forma nominal do gerúndio. E o verbo auxiliar é aquele que eu vou conjugar. Então, se eu quisesse dizer agora, né? Ali é eu estou estudando. Mas se eu quisesse conjugar esta locução verbal nas outras pessoas. Tu estás estudando, ele está estudando, nós estamos estudando, vós estáis estudando e eles estão estudando. Percebam que eu só conjuguei o verbo auxiliar. O estudando ficou sempre o mesmo, né? Ficou sempre no gerúndio. Vamos olhar aqui essa outra locução. Tenho estudado. Formada pelo verbo auxiliar tenho, mais o verbo principal que agora está no particípio. No particípio é quando termina em DO ou DA. Nesse caso ali, estudado, né? Terminou em DO. Se eu quiser conjugar essa locução verbal nas outras pessoas, eu só vou modificar o verbo auxiliar. O verbo principal, ele fica no particípio, vai ser tudo estudado. Vamos ver? Eu tenho estudado, tu tens estudado, ele tem estudado, nós temos estudado, vós tendes estudado e eles têm estudado, né? Então, só flexiona o verbo auxiliar. Os verbos auxiliares, eles são aqueles que acompanham os verbos principais e que indicam, então, a flexão de número, singular ou plural, pessoa, né? Eu ou nós, que é a primeira pessoa, tu ou vós, que é a segunda pessoa, ou ele, ela, eles e elas, terceira pessoa. E ainda o modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, o tempo e a voz verbal. Os verbos principais, eles expressam o que, gente? A ideia central da ação ocorrida. Veja que na locução verbal lá, estou estudando, tenho estudado, o verbo estudando e estudado eram os verbos principais, né? Eram eles que indicavam a ideia central da ação verbal. Vamos observar esse exemplo aqui, ó. Estou fazendo os bolinhos de nata que o Diogo tanto gosta. Gente, locução verbal, estou fazendo. Estou é o verbo auxiliar. Fazendo é o verbo principal. É ele que carrega a ideia central da ação, ou seja, a ação de fazer os bolinhos. E o estou, que é o verbo auxiliar, é o que indica as flexões, né? De número, pessoa, modo, tempo e voz, ok? Como você observou então, né? O verbo estar e fazer, eles não vão gerar efeito de sentido separadamente. O sujeito, ele não pratica duas ações de forma isolada. Ele não é primeiro ele está e depois ele faz, né? São as duas coisas de forma simultânea. Por isso que é uma locução verbal, né? Então, as duas ações, elas ocorrem
ao mesmo tempo. São necessários, então, um verbo auxiliar, que indica as flexões, né? E um verbo principal, que indica a ideia central da ação que está sendo praticada. Locução verbal e tempo composto agora, né? As locuções verbais formadas pelos verbos ter e haver, quando eles são acrescidos do particípio do verbo principal, eles formam os chamados tempos compostos. Joana tinha comentado a respeito dessas tarifas excedentes. Ó, verbo ter mais o particípio aqui do verbo, né? Lembra que o particípio tem que terminar em DO, DA, TO, TA, né? Comentado, escrito, dito, feito. Verbo auxiliar neste caso é o tinha, que está conjugado aqui no pretérito perfeito e na primeira pessoa do singular, né? Verbo principal, comentado, é o verbo comentar no particípio. Muito bem. Aqui, né, esse tinha, que está conjugado ali no pretérito perfeito, ele se aplica tanto à primeira quanto à terceira pessoa, né? Eu tinha comentado, ela tinha comentado. Então, ele se aplica tanto à primeira quanto à terceira pessoa do singular. É a mesma forma, né? Flexão das locuções verbais. Então, para a gente flexionar as locuções verbais, é necessário apenas alterar o que, gente? Os verbos auxiliares, né? Como eu já falei. Porque o verbo principal, ele ficará sempre na forma nominal. Ou ele estará no infinitivo, terminando em ar, er, ir. Ou no gerúndio, ando, endo, indo. Ou no particípio DO, DA, TO, TA, né? Ado, ito, ido e assim por diante. Olha lá o exemplo. Estou dormindo às 22 horas todos os dias. O que eu tenho aqui? Uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar estou, que está na primeira pessoa do singular, e o verbo principal dormindo, que encontra-se no gerúndio. Muito bem. Mais alguns exemplos aqui, ó. Que agora eu flexionei o quê? Flexionei apenas o verbo auxiliar. Esteve dormindo às 22 todos os dias. Agora, quem esteve? Terceira pessoa, ele ou ela, né? Verbo auxiliar esteve, que está conjugado na terceira pessoa do singular. E o verbo principal, dormindo, permanece no gerúndio. Com ele não acontece nada. Estavam dormindo às 22 horas todos os dias. Verbo auxiliar estavam. Agora eu flexionei para a terceira pessoa do plural. E o verbo principal, dormindo, permanece no gerúndio, né? Não altera, não aconteceu nada com o verbo principal. Tá? Ele fica sempre na forma nominal que ele está se apresentando para aquela frase. E a gente flexiona apenas o verbo auxiliar. Ok, pessoal? Muito bem, então agora vamos aos exercícios desta aula, treinar um pouquinho aí dessa parte inicial que nós estudamos a respeito, né, dos verbos. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!